Acharam? Vamos ler? Amém. Diz assim, Atos 13, 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha o que Deus disse aqui. O próprio Deus falando sobre Davi. Achei Davi, repitam. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Essa é a palavra. Podem sentar em nome de Jesus. Vou pedir que façam um favor de apagar as lâmpadas à frente ou do altar, por favor. Nós vamos colocar aí uma figura, uma imagem para a igreja ver. Isso. Essa é uma cena extraída das muitas cenas, né, na internet. É uma cena Davi versus Golias. Davi versus Golias. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Davi, nós podemos chamá-lo de homem ou um super-herói? Ou até mesmo um herói? Para você, Davi, é homem ou herói? Homem. Quem acha que é homem, levante a mão. Isso, uma boa parte. Acho que Davi é homem. Quem acha que ele pode ser chamado de um herói ou um super-herói? A minoria, né? Nós vemos uma figura como essa. Aí está o gigante caído. Davi, fisicamente, realmente eu imagino que a proporção era algo assim, nos dá essa ideia. A diferença de Golias para Davi ou Davi para Golias era algo como nós vemos nessa cena. E a postura de Davi aí, pelo menos de acordo com o trabalho do pintor, né, do artista, é de um herói, não é? É de um herói, ou até mesmo como ele é pregado às vezes, ou visto, né, como um super-herói. Vou pedir que permaneça agora só a do altar aqui apagada, irmão João, viu? A outra pode ser acesa, isso. E quero dizer para a igreja que super-heróis é só nas histórias em quadrinho, nos livros de gibis, como chamam, nos filmes de ficção, né? E nós, às vezes, temos uma tendência muito grande de procurar heróis ou super-heróis. Mas super-heróis ou heróis nós só encontramos no mundo da ficção. A gente vai lembrar de alguns aqui, os mais famosos, Super-Homem, né? Olha, super, né? Homem, é um homem super, um homem acima da média, um homem especial, é um homem acima dos outros homens. Super-Homem, a dupla Batman e Robin. Interessante, né, Daniel? Eu tinha comentando sobre super-heróis sem falar da mensagem, deve ser antecipar, mas eu perguntei quais são os super-heróis que eles conhecem. Eles eram falando de alguns e girou em torno disso aí. Super-Homem, Batman e Robin. O Daniel falou até interessante. Como que. Me permita aí a colocação da você. Ajuda aí. Não descobri porque até hoje usam cueca por fora da roupa. É uma pergunta engraçada, mas vou fazer aqui, né? Por que esses super-heróis usam cueca por fora da roupa, né? Entendi até hoje. Isso é coisa do artista aqui, o Maneira, não é? E por que ninguém reconhece o super-homem? Né? Ele só tira o óculos e tira o terno e com aquela roupa ali de super-homem, ninguém sabe. E a dupla Batman e Robin, então, né? São irmãos, mas ninguém reconhece. Entendi até hoje. Então são muitos super-heróis, né? Como nós falamos, Super-Homem, Batman, Robin. Tem alguns voltando um pouquinho atrás, né? Esse não é do meu tempo, não? Da risa. Mais do tempo do Dário, do Ismael, né? O famoso National Kid, quem conheceu? Né? E é o pai dos outros super-heróis, né? National Kid, década de 60. Saca da hora, Né? Eu vi um pouquinho de bolo.
Aí veio Ultra Man, Ultra 7, Ultra 70. Ultra Q, Ultra, um monte de coisa, né? Mas eu conheci também o famoso arqueiro verde. Arqueiro verde, com uma flecha só ele solucionava o problema, não é? E também, mais ou menos na época, o vigilante brasileiro, vigilante Carlos, né? Um herói brasileiro. Então o mundo procura heróis, super-heróis. As pessoas têm uma necessidade de encontrar heróis, super-heróis. E dentro da própria igreja nós temos uma cultura onde os líderes se apresentam como se fossem super-heróis. Pastor não pode cansar, pastor não pode ficar triste, o líder não pode dizer que está triste, que está cansado, como disse o pastor José Diego. Se o pastor chegar na frente dele e falar que está cansado, ele vai ouvir 73 misericórdias, né? Os 3 amém, né? E vai por aí. Então, as pessoas não vão ter misericórdia. O que é isso? Então, as pessoas têm necessidade de buscar super-heróis. Mas isso é do mundo da ficção. Eu quero dizer para você que Deus procura homens, Deus procura mulheres, Deus procura. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus. Sim, devemos buscar a Deus. O Salmo 105, versículo 4 diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Olha aí, buscai o Senhor, ou seja, a pessoa, e buscai o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. A Bíblia nos incentiva, nos motiva, até mesmo nos ordena a buscar a Deus. Isaías 29, 13 e 14 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós devemos buscar a Deus, mas a palavra diz que Deus, Ele busca homens e Ele busca mulheres. A Bíblia fala lá em João 4 que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando. Seus olhos santos passeiam pela terra em busca de um homem, de uma mulher, de pessoas que se posicionem diante dele. E diz a palavra que Deus fala aqui: achei Davi, louvado seja Deus. Deus procurou